Bora trabalhar aqui a equações diferenciais exatas. Quando é que nós temos uma equação diferencial exata? Ou seja, uma equação diferencial de primeira ordem considerada exata. Olha, primeiro eu tenho que ter uma equação que tenha duas parcelas iguais a zero. Eu tenho que botar ela nessa forma. A segunda, a primeira parcela é alguma função multiplicada pelo dx. E a segunda função a segunda parcela é uma função multiplicada por dy, tá? Então, na primeira parcela tem dx e na segunda parcela tem dy. Para ela ser exata, significa que eu reconheci que essa estrutura corresponde à diferencial total de uma função de duas variáveis. Então, a diferencial de uma função de duas variáveis é a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y na frente do dy. Então, aqui dx, dx, dy, dy. Então, eu faço uma correspondência, eu digo que m é essa derivada parcial de g em relação a x. Derivada parcial de x na frente de dx. E isso aqui corresponde a uma derivada parcial de g em relação a y, que fica na frente do dy. Então, eu estou assumindo que existe uma correlação entre a equação diferencial e a diferencial total de uma função de duas variáveis. Então, vamos pensar dessa forma. Eu vou dizer que essa é uma função de duas variáveis, uma diferencial de uma função de duas variáveis. Então, em vez disso aqui, eu vou ter que dg vai ser essa função aqui. Para ela ser exata, eu tenho que fazer o seguinte. Essa função que está na frente do dx, se eu derivar em relação a y, está aqui, vai ser igual a essa função que está na frente do dy, se eu derivar em relação a x. Esse é o nosso teste que vai garantir a exatidão. Pegar essa função que está na frente do dx e derivar em relação a y. E pegar essa função que está na frente do dy e derivar em relação. E os dois resultados dessas duas derivadas parciais têm que ser exatamente iguais. Se forem iguais, está aqui a condição, né? Eu peguei a equação diferencial, igualei a diferencial de uma função de duas variáveis e aqui está o nosso teste. Vamos dizer que esse teste seja verdadeiro. Então, o que eu vou assumir? A diferencial total. Então, eu sei que essa vai ser a minha solução, G. Para isso, o primeiro termo aqui é a derivada parcial em relação a x. E esse segundo termo é a derivada parcial em relação a y. Vou resolver essas duas separadamente. E aí, quem é a minha solução? É exatamente parte dessa solução, mais parte dessa, sem se repetir. Eu acho que a melhor forma de nós entendermos isso é com um exemplo prático. Um exemplo, eu tenho essa função aqui, que tem duas parcelas, uma parcela tem o dx, a outra parcela tem o dy, igual a zero. Então, vamos lá, vamos verificar. Nós vamos considerar que isso é uma diferencial de uma função de duas variáveis. Então, aqui na frente do dx e isso aqui na frente do dy. Como nós consideramos essa aqui vai ser a minha função m, e isso aqui vai ser minha função n. Em azul é o n e em vermelho é o m. Muito bem. Então, m é 2xy, bem aqui. E o n vai ser 1 mais x ao quadrado, que está na frente do dy. O que eu considero o teste? O m que está na frente do dx vai ser derivado em relação a y. Então, eu vou derivar parcialmente o m, que é essa função, em relação a y.
Na hora eu tenho duas letras, x e y, mas nesse momento só existe uma variável, que é essa aqui, o y. Então 2x passa a ser constante, e constante na multiplicação, na derivada, quando a constante está multiplicando, ela repete. Então eu só vou derivar o y. O y, a derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes 2x é 2x. Muito bem. Então a derivada dessa função em relação a y dá 2x. Agora eu vou pegar essa função que está na frente do y, dy, e vou derivar em relação a x. Vou pegar isso e derivar em relação a x. O número 1 derivado em relação a x, a derivada de uma constante é 0. X ao quadrado derivado em relação a x, ó, a mesma variável, então tem que derivar mesmo. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então observe que o resultado dessa derivada de m é igual à derivada do n. Então nós podemos concluir que essas duas derivadas parciais são iguais, logo essa é uma equação diferencial exata. Então nós vamos assumir que ela é realmente uma diferencial, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira função que está no dx bem aqui, né? O m. Então, como ela é uma diferencial de uma função de duas variáveis, essa primeira parcela que está na frente de x é uma função, é a derivada de uma função em relação a x. Entendeu? Então, esse primeiro elemento é exatamente a derivada de uma função de duas variáveis em relação a x, que vai ser igual ao m. Então, aonde está? Esse dx que está dividindo e vai passar multiplicando para eu poder integrar. Quando eu vou passar, só é possível a gente integrar em uma variável de cada vez. Então, aqui eu estou usando o dρ porque eu tenho duas variáveis, o x e o y. Como aqui eu vou integrar apenas de uma variável, na variável x, em vez de dρ, que é usado quando eu estou trabalhando com mais de uma variável, eu vou usar o d. O d ele faz menção a uma operação com uma única variável, que é essa variável x. Então, o que acontece? Quem é o m de xy? Está bem aqui o m. 2xy, e eu vou integrar em... Se eu integrar do lado esquerdo, eu tenho que integrar do lado direito. Só que a variável aqui é o x. Então, eu só tenho o x como variável. O 2y é constante, na integral ele pode sair da integração e ficar do lado de fora. Então, dentro da integral só vai ficar a variável x dx. A integral da diferencial da própria função g. Então, eu tenho 2y, e a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Corto esse 2 com esse 2, dá x, y, x ao quadrado mais uma constante. Então, nós fizemos a integração aqui considerando m. Vamos trabalhar agora considerando o n, tá? O n está na frente do dy. Então, como é uma diferencial total, esse n aqui seria a derivada parcial de uma função g, derivada parcialmente em relação a y. Porque o dρ é quando tem mais de uma variável, e a gente chama isso de derivada parcial em relação a y. Esse dρ de y passa para lá, para integrar, mas eu só posso integrar em uma única variável. Então, quando eu passo para lá, ele também vai deixar de ser um dρ e passar a ser um d. Então, esse dρ, quando passar para lá, ele vai virar dy, dizendo que apenas o y é variável. Então, o x é uma constante, tá? Passa para lá. O n aqui é 1 mais x ao quadrado, tá bem aqui. E esse dρ que passou para lá virou dy, tá? Se eu integrar de um lado, eu sou obrigado a integrar do outro. Então, integrando dg. E aqui eu vou integrar
isso aqui tudinho, mas a variável é y, então 1 mais x ao quadrado é uma constante, porque a variável é y, então 1 mais x ao quadrado pode sair porque está multiplicando, então ele pode sair da integral. Muito bem, a integral da diferencial da função primitiva está aqui. A integral de dy é y, e eu repito a constante 1 mais x ao quadrado. A integral de dy é y. Y vezes 1 dá y. Y vezes x ao quadrado dá x ao quadrado vezes y. E eu coloco uma constante que é devido à integração, que ela ocorre devido eu ter feito uma operação de integração. Muito bem. Então, quando eu trabalhei o m, eu cheguei nessa solução aqui. Quando eu trabalhei o n, eu cheguei nessa solução aqui. Tá? Quando eu trabalhei o n, eu cheguei nessa solução. Qual vai ser a solução geral? Eu vou pegar as informações que estão aqui e estão aqui sem se repetir. Olha, o y está aqui, mas não está aqui, então ele entra. O yx ao quadrado está aqui, o yx ao quadrado está aqui, então ele não vai entrar duas vezes, ele só vai entrar uma. Eu tenho uma constante aqui e uma constante, então eu coloco o c representando essas constantes. Então essa é a solução geral dessa equação aqui. Apesar de ter sido um único exemplo, na nossa lista nós temos mais questões resolvidas passo a passo, e assim a gente começa a ver o que é uma equação diferencial exata e como resolvê-la passo a passo. Então, até a próxima. Façam as atividades que estão lá na sala de aula.